Toda vez que você tenta controlar o que não depende de você, entrega sua mente como refém. A paz não vem quando o mundo se ajusta. Ela surge quando você para de lutar contra o que não é seu. O verdadeiro colapso mental não nasce da dor, nasce da ilusão de que você deveria conseguir evitá-la. Você acredita que perde o controle porque a vida aperta demais, porque as pessoas erram, porque as coisas fogem do plano. Mas isso é mentira. O que está destruindo você não é a pior condição da vida. É a ilusão de que você deveria conseguir controlar isso. Você acorda já tenso, tentando prever o dia, tentando se proteger do que pode dar errado, tentando manter tudo em ordem por dentro e por fora. E quanto mais você tenta, mais cansado fica. Mais irritado, mais duro, mais vazio. Epicteto, que nasceu escravizado e perdeu tudo o que a maioria das pessoas acha essencial, ensinou algo simples e brutal. Não é a vida que te tira a paz, é a sua tentativa constante de mandar nela. Quando as condições ficam ruins, sua mente entra em colapso porque você está lutando contra algo que nunca esteve sob o seu domínio. Escreva nos comentários só isso, sem explicar. Vou controlar apenas o que é meu. Você sente que precisa se manter firme o tempo todo, como se baixar a guarda fosse perigoso. Você tenta controlar o tom das pessoas, as decisões dos outros, os resultados, o futuro, o que pensam de você, o que pode acontecer amanhã. E quando isso falha, você se sente fraco, frustrado, humilhado por dentro. Epicteto foi direto ao ponto, sem suavizar. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Essa não é uma frase bonita. É uma linha de corte. Tudo o que não depende de você não pode te ferir por dentro, a menos que você entregue sua mente a isso. O problema é que você entrega, todos os dias. Você chama isso de responsabilidade, de cuidado, de atenção. Mas é só apego ao controle. Quando as piores condições chegam, perda, rejeição, injustiça, doença, caos, sua mente entra em pânico porque foi treinada para mandar no que não obedece. Você tenta ajustar o mundo para se sentir seguro. Epicteto ensinava o oposto. Ajuste o seu juízo sobre o mundo. Juízo é simples. É a forma como você interpreta o que acontece. Não é emoção forçada. Não é pensamento positivo. É decidir de forma seca que aquilo que não está sob seu comando não tem autoridade sobre você. Isso não muda o evento. Muda quem sofre. Você confunde controle com força. Mas controle excessivo é fraqueza disfarçada. É medo de perder o chão. Epicteto dizia que ninguém é livre se não domina a si mesmo. E dominar a si mesmo não é mandar nos sentimentos, nem calar a mente à força. É algo mais simples e mais difícil. Não dar valor ao que não é seu. Opiniões, resultados, comportamento alheio, passado, futuro, tudo isso está fora. Quando você tenta segurar isso, sua mente quebra. Quando solta, ela estabiliza. Repare como seu sofrimento nasce. Não é no fato, é no não deveria ser assim. É na resistência, é na briga interna. Epicteto não ensinava Buo a fugir da dor. Ele ensinava a não somar sofrimento à dor. A pior condição da vida não te destrói. O que te destrói é exigir que ela seja diferente para você ficar em paz. Essa exigência é silenciosa, constante e te esgota. Você quer ser intocável por dentro. Não quer vencer ninguém. Não quer dominar o mundo. Quer parar de ser afetado. Epicteto entrega isso sem misticismo e sem promessa vazia. Ele diz com todas as letras que sua mente só sofre porque você tenta possuir o que não pode. Quando você perde algo externo, você perde duas vezes, o objeto e a paz. A segunda perda é opcional, mas você nunca percebeu isso porque foi treinado a reagir, não a discernir. Discernir é separar. Isso é meu. Isso não é. Minhas escolhas, meus valores, minhas ações, minha postura, isso é meu. O resto é cenário. Epicteto viveu sob condições que hoje seriam chamadas de extremas, e mesmo assim afirmava que ninguém poderia feri-lo por dentro sem sua permissão. Isso não é arrogância, é lucidez. Ele não dizia que o mundo seria justo. Ele dizia que sua mente não precisava se ajoelhar para o mundo. Você tenta manter a mente sob controle brigando com pensamentos, se distraindo, buscando técnicas. Isso falha porque o problema não é a mente solta, é a mente agarrada. Agarrada em expectativa, em medo, em necessidade de garantia. Epicteto cortava isso na raiz. Se você não controla, não se agarre.
Se não depende de você, não negocie sua paz com isso. A mente se acalma quando não tem mais o que defender. Talvez este vídeo tenha chegado até você porque você já percebeu que lutar não está funcionando, que tentar segurar tudo está te deixando duro, fechado, cansado. Epicteto não oferece consolo. Ele oferece independência interna. Quando você aceita de forma honesta que a vida não vai obedecer, algo estranho acontece. A mente para de reagir. O peso diminui. Não porque ficou tudo bem, mas porque você parou de exigir que ficasse. E agora a pergunta que não quer calar e que Epicteto colocaria sem rodeio. Se você sabe que não controla quase nada do que te atormenta, por que continua entregando sua mente a isso todos os dias? O que exatamente você acha que vai acontecer se parar de lutar? E se o verdadeiro controle não for dominar as condições, mas escolher momento a momento não ser governado por elas? Você foi treinado a acreditar que controlar é sobreviver. Desde cedo, aprendeu que prever, ajustar, corrigir e se antecipar era sinal de inteligência. Mas Epicteto desmonta isso sem piedade. Quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais escravo você se torna. Escravo do humor alheio, escravo do acaso, escravo do medo de perder. A mente que tenta dominar o mundo vive em estado de alerta constante. E uma mente em alerta nunca está em paz, mesmo quando nada está acontecendo. Observe como você reage quando algo foge do plano. O corpo tensiona, a respiração encurta, a mente corre. Isso não é força, é pânico bem disfarçado. Epicteto ensinava que a mente só entra em colapso quando confunde o que é externo com o que é seu. O evento acontece fora, a dor acontece dentro porque você deixa. Não por fraqueza moral, mas por hábito. Um hábito antigo de se meter onde não tem poder. Você acredita que precisa se proteger do mundo. Mas Epicteto mostra que o mundo não precisa ser controlado para você ficar inteiro. O que precisa ser controlado é o seu juízo. Juízo é simples, é a frase silenciosa que você diz para si mesmo sobre o que acontece. Quando algo dá errado e você pensa, isso não pode ser assim, você cria o sofrimento. O fato é neutro. A revolta é escolha, mesmo que automática. Nas piores condições da vida, sua mente quer respostas rápidas, garantias, culpados. Epicteto corta isso. Ele diz: concentre-se apenas no que depende de você agora, não amanhã, não no desfecho. Agora, sua ação, sua postura, sua resposta. Quando você faz isso, o caos perde força. Não porque desaparece, mas porque não entra mais em você. Você sente que precisa reagir para não ser engolido, mas reação é entrega. Toda vez que você reage, algo externo manda em você. Epicteto chamava isso de perda de liberdade interior. Não é sobre ficar passivo, é sobre agir sem se contaminar. Fazer o que precisa ser feito sem carregar ódio, medo ou expectativa de controle. Isso é domínio real. Perceba como você tenta controlar até o que sente. Quer parar a ansiedade, apagar o medo, calar a irritação. Isso só aumenta tudo. Epicteto nunca ensinou a lutar contra emoções. Ele ensinou a não obedecer a elas. Emoção é impulso. Juízo é decisão. Quando você confunde os dois, a mente vira um campo de batalha. Quando separa, ela se organiza sozinha. Você não está cansado da vida. Está cansado de resistir a ela. Cada não deveria ser assim pesa toneladas dentro de você. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que fazemos delas. Isso não é teoria, é um espelho. Toda vez que você sofre, existe uma opinião, é escondida ali. Um apego, uma exigência, uma tentativa de controle. Quando alguém te desrespeita, você quer controlar a imagem que fazem de você. Quando algo dá errado, você quer controlar o resultado. Quando o futuro é incerto, você quer controlar o amanhã. Em todos esses casos, você perde o presente. Epicteto devolve o presente dizendo: o que os outros pensam não é seu. O resultado final não é seu. O amanhã não é seu. Sua conduta agora é. Essa é a parte que o ego odeia, porque o ego vive de controle, vive de se sentir no comando. Epicteto desmonta isso mostrando que o verdadeiro poder está em não precisar mandar. Quem precisa mandar está dependente. Quem não precisa está livre. A mente só descansa quando entende que não tem que segurar o mundo nas costas. Você pode estar em perda, pressão, injustiça, rejeição.
Nada disso te impede de manter a mente firme. O que impede é a exigência de que a vida seja diferente para você se sentir bem. Epicteto não promete conforto. Ele oferece solidez. Uma solidez que não depende de aplauso, sucesso ou estabilidade externa. Quando você solta o que não controla, sobra energia. Energia que antes era gasta brigando com o inevitável. Essa energia vira clareza. E clareza vira calma. Não uma calma eufórica, mas uma calma dura, silenciosa, estável. A calma de quem parou de discutir com a realidade. Você pergunta como manter a mente sob controle nas piores condições. Epicteto responde sem rodeio: pare de colocar sua mente onde você não manda. Cada vez que você faz isso, você se fortalece. Cada vez que falha, você aprende. Não há drama nisso, só treino. Treino diário de separação entre o que é seu e o que não é. Você não precisa entender tudo. Não precisa concordar com tudo. Não precisa aceitar tudo emocionalmente. Precisa apenas não lutar com o que não depende de você. Isso não te torna fraco. Te torna impenetrável por dentro. A vida pode bater, mas não entra. Epicteto não falava para agradar, falava para libertar. Ele sabia que a maioria prefere a ilusão do controle ao desconforto da lucidez, porque soltar dá medo no começo. Parece perda, mas logo se revela alívio. Um alívio profundo, porque você para de se trair tentando controlar o incontrolável. Observe seu dia. Quantas vezes você sofre tentando ajustar pessoas, situações, pensamentos, resultados? Agora imagine retirar sua mente disso, não o corpo, a mente. Fazer o que precisa ser feito sem se envolver emocionalmente com o que não é seu. Isso é treino estoico puro, simples, direto, sem fantasia. Você não precisa mudar o mundo para ter paz. Precisa parar de lutar com ele. Essa frase não é consolo, é diagnóstico. Toda luta desnecessária drena sua mente. Epicteto ensina a escolher as batalhas certas, e a maioria das que você trava hoje não são suas. Quando você entende isso, algo muda. A mente começa a observar em vez de reagir. O corpo relaxa sem esforço. O peso diminui. Não porque a vida ficou leve, mas porque você parou de carregar o que não é seu. E talvez a pergunta mais importante continue ecoando sem resposta fácil. O que exatamente você ainda insiste em controlar que nunca esteve sob seu domínio? E o que aconteceria com sua mente se você soltasse isso agora? Não em teoria, mas na prática, no próximo momento difícil que surgir. Você passa o dia inteiro tentando não perder o controle. Controle da rotina, das reações, da imagem, das consequências. E quando algo escapa, sua mente entra em modo de emergência. Epicteto observou isso há séculos e foi preciso. A mente que precisa controlar tudo já está derrotada, porque ela vive reagindo, vive correndo atrás, vive atrasada em relação à realidade. O controle que você busca não é domínio, é medo disfarçado de vigilância. E enquanto esse medo manda, você nunca descansa por dentro. Repare como o sofrimento surge antes mesmo do fato, surge na antecipação, na suposição, no e se. Epicteto ensinava que o futuro não tem poder sobre você agora. Mas você entrega esse poder voluntariamente, criando cenas, diálogos e perdas que ainda nem existem. Isso é tortura mental, não porque a mente seja fraca, mas porque foi mal treinada. Treinada para se projetar onde não tem ação possível. Quando algo ruim acontece de verdade, você sofre duas vezes. Primeiro pelo impacto, segundo pela revolta. Epicteto não negava a dor inicial. Ele apontava o erro da segunda camada. A revolta é a tentativa inútil de desfazer o fato. É o controle atrasado. É a mente dizendo isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E enquanto você briga com isso, a dor cresce. Você acredita que aceitar é se render. Epicteto mostra que aceitar é parar de sangrar. Aceitar não é gostar, não é concordar. É parar de desperdiçar energia lutando contra o que já é. Quando você aceita, a mente volta para o único lugar onde pode agir, o agora. Fora disso, tudo é fantasia mental. Você quer manter a mente sob controle, mas insiste em dar ouvidos a pensamentos que não ajudam em nada. Pensamento não é ordem, emoção não é comando. Epicteto foi claro, você não controla o que surge na mente, mas controla se vai seguir. Quando você segue, você se perde. Quando observa, você se fortalece. Esse é o treino invisível que muda tudo.
Nas piores condições a mente quer escapar, quer anestesia, quer distração. Epicteto não oferece fuga, ele oferece firmeza. Uma firmeza silenciosa, que não depende de cenário favorável. Ele ensina que nada externo pode te obrigar a sofrer por dentro sem o seu consentimento. E esse consentimento acontece toda vez que você tenta controlar o que não é seu. Você se cobra por não conseguir manter a calma. Mas a calma não vem do esforço, vem da desistência certa. Desistir de mandar no que não responde, desistir de ajustar o mundo para se sentir seguro. Quando essa desistência acontece, algo se organiza sozinho. A mente para de se debater. O corpo solta. A presença aparece. Epicteto não falava para quem queria se sentir melhor, falava para quem queria ser livre. Livre do medo constante, livre da irritação contínua, livre da sensação de estar sempre perdendo algo. Essa liberdade não vem de ganhar controle, vem de saber exatamente onde ele termina. E não ultrapassar essa linha. Observe sua próxima dificuldade. Antes de reagir, pergunte em silêncio: isso depende de mim? Se não depende, não discuta. Não negocie. Não se explique por dentro. Faça o que está ao seu alcance e pare. Esse parar é o gesto mais poderoso que você pode fazer pela sua mente. Você não precisa endurecer para sobreviver, precisa parar de se envolver com o que não é seu. Quando você faz isso, a vida continua imprevisível. As pessoas continuam sendo pessoas, as perdas continuam possíveis, mas sua mente não se quebra mais a cada impacto. Ela se mantém de pé. E talvez a pergunta continue aberta, sem resposta confortável, exatamente como o Epicteto deixaria. Se você sabe que a tentativa de controlar está te destruindo, o que ainda te impede de soltar agora, no próximo conflito, na próxima perda, no próximo instante em que a vida não obedece? Se você entendeu até aqui, então algo já ficou claro demais para ser ignorado. A vida não vai aliviar, as pessoas não vão se ajustar, o mundo não vai pedir permissão. E ainda assim, você pode permanecer inteiro. Epicteto não deixou métodos para mudar o mundo, ele deixou algo mais raro, um eixo interno que não quebra quando tudo quebra fora. A mente sob controle não é a mente que manda, é a mente que sabe exatamente onde termina o seu domínio e para ali. Enquanto você insistir em controlar o que não é seu, continuará cansado. Mas no momento em que soltar, não por resignação, mas por lucidez, algo muda de lugar por dentro. E a pergunta que fica, aberta, viva, sem resposta pronta, é simples e brutal. O que ainda está roubando sua paz, porque você insiste em chamar de responsabilidade, quando na verdade nunca esteve sob seu controle? Se isso fez sentido, permaneça aqui. Este canal não anima, treina. Inscreva-se para continuar fortalecendo a mente contra o caos. Ative o sino para não perder os próximos treinos mentais. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de lutar com a vida. E escreva nos comentários, sem explicar, apenas isso: eu controlo apenas o que é meu.